Olá, nós estamos aqui hoje no nosso podcast Fala Zé Pelim, que é um podcast que tem o objetivo de dar voz às mulheres que promovem transformação social de onde estão e do jeito que podem. E eu tô aqui hoje com uma pessoa, inclusive uma amiga minha, né, de longa data, já fizemos muitas coisas juntas e faremos muito mais, Kátia Fialho, para a gente bater um papo sobre literatura como um direito humano. Ela é uma militante dos direitos humanos, assim como eu, né? Eu acho que é por isso que a gente também tem muita afinidade que passa muito pela ética, né? E pelas nossas ideologias, né? Que a gente acredita, e pela política social que a gente gosta, né? De desenvolver na nossa comunidade. Então, eu tô aqui com a Kátia Fialho e ela vai contar para nós algumas histórias hoje. É importante ressaltar que a Kátia é uma menina novinha, mas já é uma pessoa que ocupa uma cadeira na Academia Cariaciquense de Letras, tem várias publicações, várias obras publicadas, e hoje a gente vai falar mais especificamente sobre esse livro aqui, que é um livro que foi fruto do desenvolvimento de um projeto com as mulheres em privação de liberdade de Bubu, e ela vai contar essa história aqui pra gente hoje. Seja muito bem-vinda, Fialho. E conta para nós um pouquinho sobre você, sobre as suas obras e especificamente sobre esse projeto aqui. Te bater um papo sobre isso, que essa história é boa. Aline, em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade, pelo espaço, pela amizade, pela cessão do espaço do Fênix, do Humaniza Brasil, para que a gente possa empoderar mulheres, né? Por tudo que você faz pelas mulheres, pela igualdade de gênero, pela defesa intransigente da vida e dos direitos humanos. Saudar também a nossa audiência, as pessoas que estão nos assistindo. E senta, que a história é longa e muito boa. Eu sou mineira, eu nasci na cidade de Aimorés, Minas Gerais, que faz limite aqui com o Espírito Santo, com a cidade de Baixo Guandu, e vim para cá ainda bebê, muito bebê. Já tenho a cidadania, inclusive Espírito Santense, cariaciquense, graças à minha atuação na literatura, e fomos morar no bairro Bela Aurora. Na verdade, os meus pais já moravam lá e meu avô exigiu que eu nascesse em Minas, e minha mãe só foi para Minas para eu nascer e voltou para casa. Eu entendi a afinidade com a cachaça agora. É isso aí. Vem de berço. Verdade. Então, o meu amor pelo Espírito Santo, por essa terra, por Cariacica, é que me aproximou desse universo da literatura. Eu comecei a escrever com 14 anos de idade, através de um fascículo encartado no jornal A Gazeta, em setembro de 94, que era a obra O Vento Sul, da Carmélia Maria de Souza, que é a patrona da minha cadeira na Academia Cariaciquense de Letras. Então, eu olhei para aquelas crônicas, para aquela forma de falar do amor, de falar da vida, de falar dos amigos. Você é uma amiga, e me identifiquei de pronto com tudo aquilo e falei, é isso que eu quero para minha vida, eu quero escrever. Mas me formar em ciências contábeis, e agora eu estou cursando produção cultural. Estou no segundo período de produção cultural e entendo que é uma área que eu posso entregar mais, em que eu posso me envolver mais, me engajar mais com a sociedade e produzir mais em prol do próximo. Muito mais do que eu já produzia atuando na área contábil no setor público, né? Fui servidora pública por 18 anos, passei por diversos locais, mas é nessa área, é nessa militância, é nessa pegada que eu me identifico. E aí, publiquei em 2013 meu primeiro livro, Minha Cariacica, que é uma declaração de amor por essa cidade que me acolheu, que me recebeu desde os meus primeiros dias de vida, por esse livro que ainda é o único paradidático na história da cidade, até hoje, depois de lançado em 2013 e voltado para o público da quarta série, da quinta série do ensino fundamental. Me orgulha muito essa obra, porque me abriu muitas portas, me fez conhecer você, me fez conhecer o mercado literário capixaba. Daí por diante eu fui lançar, que ainda está no prelo, Vila Velha, onde tudo começou, que é pela editora Formar, minha contratante, e também o Casa de Vó, que é um livro que eu fiz em homenagem à minha vozinha, mãe da minha mãe. Eu ainda não lancei, mas está prontinho, pretendo financiar com recursos independentes. E um belo dia, no meio de toda essa fusaca, que é a minha carreira, eu ganhei o livro da Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Natal.
Olhei para aquele livro, vi muitas memórias da minha vida familiar, da vida da minha mãe, da vida da minha avó, das dificuldades, da privação, da miséria, da pobreza. E não teve como não me impactar, não passou incólume na minha vida aquela leitura. Eu costumo dizer que eu sou muito mais leitora do que escritora. E eu olhei para aquele livro e falei, eu preciso fazer alguma coisa com isso. E aí, na hora, me veio a ideia. O presídio é um quarto de despejo. E eu preciso levar Carolina Maria de Jesus para dentro desse quarto de despejo 2.0, que eu chamo assim os presídios. Que é para lá que a sociedade manda aquelas pessoas que não passaram no seu padrão de qualidade. É para lá que eles mandam aquelas pessoas que não tiveram acesso a políticas públicas efetivas do Estado. E aqui eu não estou falando do Estado do Espírito Santo, não. Eu estou falando do Estado, governo federal, governo estadual, governos municipais. Eu sou uma defensora dos direitos humanos, mas principalmente uma defensora intransigente do direito à vida. E sou uma discípula de uma frase do Antônio Cândido que ele disse numa entrevista que a literatura é um direito humano. A leitura é um direito humano. Então, eu olhei para aquele livro da Carolina e falei, essas histórias que Carolina conta nesse livro, elas vão ser reproduzidas pelas histórias dessas mulheres privadas de liberdade. Daí eu encontrei um edital do governo do estado, da Secult, de valorização da diversidade cultural, me inscrevi como mulher LGBTQIA+, e fui aprovada nesse edital. Foi o primeiro edital, inclusive, que eu disputei estadual, sem ser na época de pandemia, e que eu ganhei. Eu, inclusive, participei da discussão dessa política pública em torno da criação desse edital de diversidade, lá na Conferência Estadual de Diversidade em 2019, como delegada municipal de Cariacica, representando um mandato parlamentar no qual eu trabalhava. Então, para mim, foi muito gratificante poder participar da construção da política pública e depois usufruir da política pública como escritora, sabe? É quando a gente vê que o trabalho da gente no setor público está dando certo, que a gente entregou alguma coisa para a sociedade. E aí, nesse projeto, eu escolhi levar oficinas de leitura e de escrita para mulheres privadas de liberdade, lá do CPFC, em Cariacica, o Presídio Feminino de Bubu, como é mais conhecido, porque esse edital, nessa época, exigia que a gente executasse o projeto na cidade onde a gente mora. Então, eu entrei em contato com a Sejus, pedi autorização, que também é uma exigência do edital, para poder executar o projeto lá. Eles deram a anuência e, na sequência, a gente foi definir os critérios de seleção. O primeiro critério era que as mulheres soubessem ler e escrever, porque sairia esse produto, né, do projeto, e o próprio presídio também definiu alguns critérios de recorte, né, como boa conduta, como estar em regime fechado, para poder permitir que participassem de todas as oficinas, porque aquelas que estão em regime provisório poderiam sair a qualquer momento. Daí, a gente foi para lá no mês de março de 2023, eu e Elane Dalgobo, que é a outra pessoa que participou do projeto, é uma escritora capixaba, jornalista, convidei para participar desse projeto comigo, eu sou a proponente, a coordenadora de todo o projeto, e disse, Elane, vamos para dentro do presídio levar política pública de leitura, de escrita, porque é isso que a gente precisa fazer. Essa é a nossa ferramenta política. E aí, nós dividimos o projeto em 4 momentos com essas internas. 2 semanas de oficinas de leitura, onde a gente usou o livro da Carolina Maria de Jesus, e 2 oficinas de escrita, onde nós promovemos uma oficina de explicação do que é a crônica. Não ensinar, né? Porque a gente escrever crônica, ela não tem uma receita, na verdade. A crônica é um testemunho daquilo que a gente vivencia num momento, tanto é que é um texto datado, né? É um texto que tem validade, apesar da Carmélia ser uma exceção. Os textos de Carmélia são atemporais, as crônicas dela. Viane. Bebe uma água. Eu tô achando que você tá precisando beber uma água. Que você apertou o play aí. Você sabe que quando solta o bicho pega, né? Nossa Senhora da Penha. Mas assim, eu queria fazer só uma observação, porque esse tema, eu tenho estado às voltas com essa palavra, que é a palavra política. E eu tenho ficado muito interessada sobre como que a gente
às vezes a gente, na nossa construção do nosso raciocínio, do nosso comportamento, da nossa atuação na sociedade, a gente acabou legando todo o significado da palavra política à política partidária. Sendo que a política, ela tem um poder transformador enorme e a gente pode falar de política social, como você falou em vários momentos aqui, a gente pode estratificar com políticas públicas, nós podemos ser agentes políticos de onde nós estamos, né? Eu não sou filiada a partido nenhum e tal, mas eu sou empresária, uma pessoa de projetos sociais, né? Presidente de OSC e tal, mas eu me considero um agente política que promove, né, ou pelo menos tenta fazer movimentos que transformam a sociedade, e isso é política social, né? Então, eu acho que a gente estratificar isso é muito importante para a gente chamar de novo a responsabilidade para nós mesmas. A gente pode sempre fazer alguma coisa de onde nós estamos, né? Eu acredito muito nisso. A gente não precisa ser presidente do Brasil para poder promover transformação social. A gente é dividido em células, né, em camadas. Então, de onde a gente está, a gente pode fazer essa diferença. E eu acho que você, a sua história, ela exemplifica muito isso. Queria fazer esse preâmbulo, esse recorte para você tomar uma água, né? Mas também para não deixar isso passar em branco, porque eu acho que o nosso podcast aqui é sobre isso, né? A gente promover política social, que essa transformação social é quando a gente se coloca como agente político e faz essa política social acontecer, né? Com as nossas ações. E também para a gente trazer a questão da representatividade, né? Porque quando a gente dá voz a esse tipo de assunto aqui, a esse tipo de mulher como é você, o objetivo é que alguma outra menina possa olhar para você e decidir em algum momento ser uma escritora. É isso mesmo. Eu tenho um canal, inclusive, no YouTube, em que eu falo de várias coisas e lá eu falo sobre política também. Nós somos seres políticos. E, infelizmente, isso foi um conceito de vida abandonado ao longo do tempo, porque interessa a quem que nós pensemos, interessa a quem que nós saibamos os nossos direitos, interessa a quem que nós venhamos a conhecer a Constituição Federal, por exemplo, e saibamos que direito está ali assinalado para nós. Esse projeto, inclusive, ele foi motivo de estudo de um doutorado lá nos Estados Unidos, de uma brasileira, que fala de literatura no cárcere. E eu fui falar de lei orgânica da assistência social no meio de leitura no cárcere, para vocês terem uma ideia de como tudo na nossa vida está atrelado à política. Porque eu falo nessa participação do doutorado de Ana Luísa Biazetto que se todas as leis, todo o arcabouço legal do nosso país fosse respeitado, fosse encarado como indiscutível e como compulsório, nós não teríamos pessoas passando fome, nós teríamos um salário mínimo muito maior, nós teríamos crianças tendo acesso à escola pública de qualidade, à saúde pública de qualidade, enfim, há muitos outros direitos, mas principalmente o direito à leitura sendo valorizado. E aí agora eu preciso falar da política pública da leitura e do livro. Uma sociedade que não lê é uma sociedade que não pensa. Partindo desse pressuposto... Tcharam! Isso aí merece até uma vinheta, assim, só isso. Uma sociedade que não lê é uma sociedade que não pensa. Tchan! Então, é isso. Muito antes, inclusive, de ir para Bubu, eu estive num projeto chamado Cariacica por Elas, com outras 2 escritoras de Cariacica, em que eu levo a nossa literatura produzida sobre Cariacica, o meu livro delas, para crianças do 5º ano do ensino fundamental em escolas públicas de Cariacica, porque eles nunca tinham reconhecido uma escritora de Cariacica com o livro sobre Cariacica. E as crianças olhavam maravilhadas para a gente e falavam, nossa, eu não sabia que Cariacica tinha escritor, não sabia que Cariacica tinha academia de letras. O que é uma academia de letras?
Vocês são ricas? Vocês são famosas? Quantos seguidores vocês têm? Eram perguntas desse gênero, mas aí quando a gente vinha contando a nossa história, os nossos desafios, o desafio de ser uma mulher no mercado editorial, principalmente, é um dos motivos pelos quais eu escolhi mulheres privadas de liberdade para publicar um livro, para quebrar com os paradigmas todos. Eu olhei para o muro e falei, eu quero quebrar cada tijolo. Para mim, esse muro editorial que barra a mulher de publicar, eu não tenho só que pensar na mulher, eu tenho que pensar na mulher negra, na mulher pobre, na mulher LGBT, na mulher privada de liberdade, na mulher quilombola, na mulher indígena, e vamos quebrar todos esses paradigmas. Por que o homem tem mais direitos de publicar que a mulher? Inclusive, nós somos maioria nesse país, minha gente. A mulher é maioria em quantidade de habitantes, em quantidade de eleitoras, e olha o nível, o percentual de representação política que nós temos. Então, se mulheres como esta e como esta não se erguem, quem se erguerá por nós? Então, esse aí é um caminho. A literatura, eu costumo dizer que a literatura, e aí com a licença a todas as religiões, mas a literatura é um caminho de Exu na minha vida. Eu sou um bandista e eu tenho a literatura e a cultura, Aline, como uma missão também. Na minha religião, a gente prega a caridade, a gente prega o fazer pelo outro, a gente prega o pensar coletivo, a gente prega o Ubuntu, né? E como é que eu poderia usar o meu lugar de fala, citando Djamila Ribeiro, como é que eu poderia usar o meu lugar de fala em defesa do outro? Além de toda a minha história no serviço público administrativo, mas como que, sendo escritora, eu poderia usar desse lugar de fala para defender o direito do outro? Não só o meu. O direito à leitura, o direito à escrita, o direito à educação de qualidade, o direito à diversidade. Como eu poderia fazer isso? E eu não enxerguei outro caminho que não fosse esse. Então, por isso, eu levei esse direito para dentro de um presídio. Não é uma prática comum que escritores lancem mão de um projeto, de um edital, dos recursos de um edital para ir para dentro de um presídio. Porque, infelizmente, a gente ainda tem muitas pessoas que pensam só em si, que vão querer atingir só as escolas das crianças dos olhos azuis, da beira da praia, cujos professores ganham mais de 15 mil reais por mês, e que não vão pensar na periferia, não vão pensar que as crianças da periferia também querem ler. A criança da periferia não quer só brinquedo e comida no Natal, de presente. A criança da periferia também quer ler, também quer livro, também quer cultura. Tem uma música, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A arte é um elemento essencial na vida do ser humano enquanto produção de sentido. E é nesse campo que eu milito, da produção de sentido. Como é que eu poderia ajudar aquelas mulheres, sendo escritora e querendo me fazer ponte entre essas invisíveis e a sociedade? Através da literatura. Então, nós fomos lá levar essas oficinas de leitura, elas olhavam para o livro da Carolina e falavam, isso aqui é a minha vida. Também fui pobre, também catei papel para viver, catei latinha. Eu catava outras coisas, não catava a mesma coisa que Carolina, mas também tinha um sonho de ser escritora. A gente descobriu talentos, assim, inestimáveis ali, que se seguirem a carreira, serão Carolinas, lidas em vários países. Inclusive, eu apresentei, estou esperando o resultado, um projeto para um dos editais da Secult para traduzir esse livro para outras línguas, porque Carolina foi lida em mais de 40 idiomas, em mais de 100 países. E essas meninas já chegaram nos Estados Unidos, mas elas podem ir muito mais longe com a literatura que elas produziram. Porque apesar de muitos torcerem o nariz aqui no estado, alguns escritores e escritoras elitistas que sentam nas suas poltronas e querem dizer o que é literatura, apesar deles e além deles, a literatura se faz em qualquer lugar e qualquer um pode escrever. E conta para nós aqui, como é que foi, assim, a rotina, né, de entradas lá, como é que foi a lida mesmo desse trabalho aqui, para a gente conhecer um pouquinho, né, da história, dessa relação, né, sua com essas mulheres, até chegar nesse produto final, e eu sei que no final vocês ainda fizeram uma apresentação, um lançamento, né? Então conta para nós como é que foi isso, especificamente. A gente fez história com esse livro, não vou negar. Não apenas por esse prêmio Elas, que você também recebeu em outra categoria, pelo prêmio Diversidades, que nós recebemos também em 2023, e pelo prêmio Sérgio Manberti, 7º lugar na região sudeste, disputando em todo o país, disputando com o Rio, São Paulo, Minas Gerais, nós ficamos em 7º lugar com esse projeto. Esse livro,
ele produziu sentido na vida dessas mulheres. Eu estou falando muito de produção de sentido e quero lembrar da professora Luizane Guedes Mateus, que foi uma mulher negra que ingressou, pós-doutorada, que ingressou no curso de psicologia na UFES e que nos honra muito lá, discutindo política pública, discutindo os direitos das pessoas que moram na periferia, mas principalmente, sobretudo, mostrando para gente que a universidade também é lugar de gente preta. E aqui, em Bubu, a maioria das mulheres, elas são negras. A maioria das mulheres são periféricas. Essas mulheres são mulheres que foram atravessadas por muitos sofrimentos. Então, esse projeto, ele deixou de ser um projeto de literatura para se tornar um projeto de convivência. Tá? Eu costumo dizer que elas são as minhas meninas de Bubu. Você lembra da primeira vez que fui falar com você desse projeto? A sua mãe, quando eu fui conversar com ela sobre arte terapia e literatura, ela olhou e falou, seus olhos brilham quando você fala dessas meninas desse projeto. Porque o que a gente construiu ali com elas deixou de ser um momento em que duas escritoras sentavam para falar, olha, a leitura é assim que funciona, é assado, um livro não precisa ter palavras escritas para ser um livro, tem diferentes tipos de leitor e de leitura, a crônica é assim, assado. Passou muito além disso. Elas ansiavam pelas segundas-feiras. As segundas-feiras que nós estávamos com elas, como elas dizem, eram segundas-feiras felizes. A cadeia respirava felicidade, a gente tratava elas como iguais, como seres humanos, sujeitos. Uma vez por mês? Uma vez por semana. Uma vez por semana. Foram 4 segundas-feiras no mês de março. E aí, a gente fez com que essas mulheres se sentissem de novo pessoas dignas de respeito, de direitos, que elas nunca deixaram de ter. Elas só estão privadas de liberdade. Eu fui a um congresso de segurança no ano passado apresentar o projeto, na UVV, e lá eu disse que as autoras desse livro são elas. Tanto é que o nome do projeto é Elas por Elas, um lugar de e que fala. Eu fui mediadora de um encontro entre as invisíveis e a sociedade. Corpos que a sociedade não quer ver. Porque, infelizmente, Aline, as filas do presídio feminino estão sempre vazias de visitas, apesar de ter vários dias na semana de visitas. As filas do presídio masculino dobram esquina, quarteirão, se deixar. As mulheres são abandonadas. Às mulheres é legado não poder errar. Ao homem é dado o perdão pelo seu erro. Tá lá preso, vai todo mundo ver, vai todo mundo visitar, levar comida, visita íntima. A mulher, ela é duplamente julgada, que é privada de liberdade. Ela é julgada pelo ilícito penal que ela cometeu, pela justiça, já está lá cumprindo a pena, mas ela ainda sofre com o julgamento moral da sociedade. Então, esse projeto se tornou também uma ferramenta de resgate da autoestima desses seres humanos, de se verem novamente com corpos, com mente, com coração, com espírito, com alma, capaz de dizer alguma coisa para o outro. E aí, depois que a gente fez essas oficinas com elas, a gente deu um tempinho, agora vocês vão produzir os textos de vocês. Esse momento vocês vão passar sozinhas, nós não vamos ficar aqui porque a gente não quer influenciar a escrita. E elas ficaram meio perturbadas, assim, mas meu Deus, a gente vai ficar sozinha, vai escrever sozinha. Exatamente, porque quanto mais eu fico, eu dou exemplo, eu dou dica, mais eu influencio a sua escrita e eu tiro a sua criatividade, eu tiro a sua pulsão de vida que você vai colocar na escrita. Então, elas passaram o mês de abril e o mês de maio de 2023 produzindo, escrevendo. Depois eu entreguei esses 21 textos para um júri composto de mulheres negras, escritoras, uma escritora acadêmica, que é a Luizane, e 3 escritoras do ramo da literatura mesmo. A Renata Bonfim, a Noélia Miranda e a Sueli Bispo, que você já deve ter ouvido falar de todas maravilhosas. E esse júri elegeu a melhor crônica, simbolicamente para a gente entregar um prêmio no dia do lançamento do livro. E aí depois a luta foi a de levar essas meninas para fora do presídio para lançar o livro no presídio. No último dia da oficina, que foi um momento assim emocionante, em que eu ouvi frases do tipo: tinha 10 anos que eu não comia uma coxinha, tinha 5 anos que eu não tomava uma Coca-Cola. Eu tive que correr atrás de peruca para uma delas, tá em tratamento de câncer. Então, assim, foram muitas emoções nesse projeto. E aí,
Eu falei para elas, eu vou fazer uma promessa aqui que eu posso ou não cumprir, mas eu vou lutar. Vocês vão cumprir com a parte de vocês que é escrever o livro, e nenhuma delas foi obrigada a participar dessa produção, tá? Foi aberto. A oficina foi para 20, mas quem não quisesse participar do livro não era obrigatório, mas todas quiseram participar. Toparam. Todas quiseram participar. E aí eu falei, ó, vou fazer um compromisso aqui com vocês. Na verdade, vou fazer 2. Aí elas, ousada. Eu vou tentar trazer a filha da Carolina Maria de Jesus para dentro do projeto. E ela tá aí na contracapa, promessa cumprida, check. E vou tentar que vocês saiam do presídio pra gente lançar esse livro fora do presídio. E aí, aí foi... Aí começou a saga. Aí, um projeto dentro do projeto. Aí foi Maria do Bairro, foi só choradeira. Olha, eu tive que pedir ajuda ao Conselho Estadual de Direitos Humanos, e eu agradeço muito a Galdene Santos, que é a atual presidente do Conselho. Agradeço a juíza Patrícia Faroni, que foi quem promoveu esse feito, essa proeza de liberar as meninas. E aí, consegui a liberação delas. O outro feito era conseguir o lugar. Pensei, gente, essas meninas vão ter um dia com a família, com os amigos delas. Então, não pode ser qualquer lugar. Tem que ser um lugar bacana. Tem que ser um lugar que vai ficar para sempre na memória delas. E, literalmente, elas lançaram o livro num palácio. No Palácio da Cultura Sônia Cabral, no dia 11 de outubro de 2023. Fomos matéria em diversos jornais aqui do estado. Fui falar sobre na TV Assembleia. Falei em tribuna popular promovida por uma deputada. Enfim... Foi história. Ou seja, conseguiu cumprir as 2 promessas. Cumpridas. E era só emoção naquele dia. Imagino. Nossa. Crianças, filhos e filhas daquelas mulheres privadas de liberdade correndo na frente do palco, no Sônia. Mães chorando, filhas chorando. Elas sentadas no palco, protagonistas de suas próprias histórias e livres por alguns instantes, sem algemas. Então, para mim isso é muito significativo, muito emocionante. E eu falei isso para você um dia que eu estive com você no Fênix, né? Que de tudo que eu realizei, que ainda vou realizar, isso é a coisa mais emocionante que eu fiz na minha vida. Sem sombra de dúvida. Fialho, eu estava conversando com uma amiga, uma mulher das nossas recentemente. E ela me perguntou assim, ela falou assim, Aline, como é que tá lá as coisas no instituto e tal? Eu falei, meu amor, mas a pergunta dela, ela queria falar assim, financeiramente, né, e tal. Eu falei, minha linda, as pessoas, elas têm o hábito, né, de romantizar muito esse trabalho que a gente faz no campo social, né, e eu gosto de trazer verdades sobre isso. Uma delas isso não é meio de vida. Você não pode entrar nisso como alguém que está querendo fazer um meio de vida. A motivação tem que ser outra, porque senão você não sobrevive neste negócio. Né? Negócio no sentido assim, né? Nesse campo. Empreendimento. Né? Você precisa gostar muito disso. Muito. E muitas vezes eu conversando com alguém, a pessoa fala, eu ouço exatamente isso que você ouve. Eu falo assim, nossa, você começa a falar disso, você acende, seu olho brilha. Tem que gostar muito. É uma seara, é um campo que não permite inverdade no fazer, né? Nesse ímpeto de empreender socialmente, ele tem um corte, né, que é esse corte da verdade, né? É muito difícil alguém se estabelecer nesse campo social. Tô falando da gente que é chão de fábrica, né? Não tô falando da caneta dourada lá do topo da montanha, não. Nós que estamos na base, a gente, para empreender nisso aqui, arrancar do zero algo assim, e tudo que isso representa realmente... Tem que gostar muito, tem que fazer o olho brilhar, realmente, porque é uma recompensa auxiliar. Porque se a gente for falar mesmo, a gente faz projetos como esse aqui, e eu não sei você, mas eu tenho sempre a sensação não,
É uma sensação, isso aqui é um apuro técnico. Sempre está faltando dinheiro. Sempre. Isso é uma regra muito cruel. Quem pensa que literatura torna alguém rico no Espírito Santo está completamente equivocado. Primeiro, e aí é uma crítica construtiva, fica aqui meu apelo aos nossos legisladores capixabas e ao governo do estado. O edital de difusão literária, o valor do edital de difusão literária é muito baixo. Com R$23 mil, eu remunero como? Toda a cadeia produtiva daquela obra. Porque só de gráfica, com certeza, vai metade desse valor. Então, não tem como a gente viver apenas de literatura. Eu não vou dizer que a gente só faz por amor, a gente também faz para pagar contas. Claro. Obviamente. Mas olhar para isso aqui, e olhar para isso aqui, ó, Vera Eunice de Jesus estava lá no dia do lançamento, filha da Carolina Maria de Jesus. Ela não veio sozinha, ela trouxe a neta da Carolina Maria de Jesus junto, que era para ficar melhor ainda. Ver a Vera ser ovacionada, ver aquelas mulheres olhando assim, com os olhos brilhando, como se fossem crianças de 5 anos olhando para a árvore de Natal. Que elas me chamavam de senhora no presídio. Senhora, você conseguiu trazer a filha da Carolina? É ela mesmo? É a filha da Carolina? Tem certeza? Tá aqui no nosso lançamento do nosso livro? Sim. Sim. E eu entrei com essas mulheres de mãos dadas no palco, marchando, ouvindo a música que se chama Carolina Maria de Jesus. Não se rendeu ao Calvário nem à cruz. Carolina plantou uma semente. A semente danou a germinar. Nós estamos aqui, ó, germinando a semente de Carolina, e aquelas mulheres também são semente de Carolina. Se eu quero ressocializar, e existe uma resolução do CNJ sobre ressocialização, remissão de pena pela leitura, se eu quero ressocializar, eu preciso levar a política pública da leitura e da escrita para dentro do presídio. Não vai acontecer do nada, sabe? Não vai aparecer lá o livro e o escritor se não tiver dinheiro dentro do presídio, se não tiver fomento. Essas pessoas apenadas, tanto homens, mulheres, LGBTs, não vão se sentir incentivados a ler se a gente não fizer algo. E aí não estou falando só Kátia, escritora, escritores não. Estou falando Kátia, Secult, Governo do Estado, Sejus, Governo Federal, Conselho Nacional de Justiça. Nós participamos da jornada do livro e da leitura, que é de uma ONG que foi eleita entre as 100 melhores do Brasil, lá de São Paulo, para falar dessa experiência de clubes de leitura. Isso aqui, na verdade, não foi um clube de leitura. Isso aqui foi levar direito à política pública para mulheres privadas de liberdade. Qual era essa política? Era uma política de educação, era uma política de assistência social, era uma política da mulher, de valorização da mulher, de igualdade de gênero, de igualdade racial, era uma política de economia, porque elas ficaram com alguns exemplares, né, que eu destinei para elas poderem oferir renda, entregarem essa renda para suas famílias. Olha quantas políticas públicas nós movemos com apenas um projeto literário. Então, tem muita gente que, infelizmente, ainda pensa assim, livro, para que livro? Né? A gente precisa de comida, a gente precisa de bebida, a gente precisa de rua asfaltada. Olha quanto a gente movimentou a economia com um projeto de literatura. Imagine se fossem muito mais projetos desse, em várias outras unidades prisionais acontecendo. Quanto não se movimentaria de renda, desde a pessoa que fez a capa do livro, o designer, a pessoa que estava lá na impressão ganhando seu salário, na gráfica, esta escritora que vos fala sendo remunerada pelo projeto, as outras facilitadoras, palestrantes do projeto, a pessoa que fez o salgado para eu levar no coffee break no dia da última oficina, as pessoas que forneceram os materiais de consumo de lanche para o dia do lançamento, a passagem aérea que foi comprada para a Vera está aqui. Olha quanto a gente movimentou a economia. É uma cadeia enorme, não só econômica, né, mas também falando do ponto de vista das políticas públicas. Ou seja, o que nós recebemos aqui hoje no nosso podcast foi uma verdadeira aula de como que uma das linguagens artísticas ela pode realmente movimentar e promover transformação social em várias camadas, inclusive na economia, né? Porque às vezes a gente
não consegue fazer esses links, né? Principalmente a pessoa que não é desse métier, que não vivenciou todas essas etapas, ela não consegue fazer esse link de forma tão clara, igual você trouxe aqui para nós hoje. E nosso tempo está chegando ao fim, né? Porque... Poxa! Mas nós vamos falar mais em outras oportunidades, né? Hoje nossa missão aqui está sendo cumprida de apresentar essa escritora capixaba, essa mulher que promove transformação social, né? Uma militante dos direitos humanos, trouxe aqui para a gente desenhadinho como que um projeto como esse, como que a literatura realmente pode fazer a diferença na vida das pessoas, na nossa sociedade como um todo, né? De alguma forma, reestruturar esse tecido social, né? Rompido quando existe uma pessoa que está em privação de liberdade, a gente tem um tecido social rompido e essa literatura, as artes, as linguagens, todos os projetos, eles vão ajudando a tecer, né, essa trama novamente, né, e reinserir essas pessoas e representar essas mulheres de uma forma digna, inclusive para os seus próprios filhos, né, como você mesmo colocou aqui. Então, isso tudo dá muito orgulho para nós. Kátia, você é motivo de orgulho para nós. Parabéns. Obrigada. Eu gosto muito de você e você realmente representa muito bem as mulheres aqui no estado do Espírito Santo. Te agradeço imensamente pelo convite, pela parceria, pela motivação, pelo gás e por ser inspiração para mim, inclusive, né? Pra gente, às vezes a gente tá dando uma fraquejada, todo mundo tem seus dias de alta e de baixa, né? Aí a gente olha para mulheres como você e dá aquele respiro e fala, não, pelo amor de Deus, talvez, ou talvez hoje não seja por mim, talvez hoje seja pela Fialho. Eu vou te dizer que eu uso uma expressão que eu não vou lembrar o autor dessa expressão, mas eu faço literaluta. Porque mais do que tentar salvar a vida de alguém com a literatura, que é o que aquelas meninas inocentemente acharam, mas elas é que acabaram salvando a minha vida, porque eu sou uma pessoa que vive com depressão e ansiedade. Então, a literatura me salva todos os dias. Então, a gente tem mais uma política pública aí também sendo fomentada, de saúde mental. E, inclusive, é nesse campo que a gente tem desenvolvido parcerias e a gente vai trabalhar juntas, né? É essa discussão que a gente tem tentado trazer para a sociedade, né? E eu só tenho a agradecer por esse espaço para mostrar que a literatura, ela não é um bem de prateleira, ela não é um artigo de luxo, ela não é um artigo para poucos, ela é para todos. Ela é para mim, ela é para você, ela é para cada um, cada uma que enxerga nesse caminho um caminho de pulsão de vida. Maravilhosa. E a gente vai deixar marcado aí, quem quiser adquirir o livro, pode adquirir tanto no Instituto Fênix, quanto eu vou deixar os arrobas e os endereços todos marcados aí também para poder seguir Kátia Fialho, saber, né, o que a gente está aprontando por aqui, que em breve a gente vai trazer algumas novidades. E aproveitar, gente, para poder agradecer também ao CDL, né, esse projeto que é um projeto de realização do Instituto Fênix e Humaniza Brasil, em parceria com o CDL e com a nossa patrocinadora oficial, a Lenda, que é uma bebida 100% produzida por mulheres capixabas, né, e representa muita gente aqui. Que eu sou garota propaganda. Inclusive, eu até colocar o bonezinho aqui, deixando claro que esse boné não é meu, não é do CDL, é dela. É ela que trouxe de casa. Eu carrego comigo onde quer que eu vá, que eu vou encontrar a Aline. Maravilhosa. Gente, obrigada. Obrigado por ter vindo. E até a próxima, até o próximo Fala Zé Pelim. É isso aí. Obrigada. Obrigada.